Vamos lá. O que é o licenciamento, né? Quando eu faço o licenciamento de um trem, não só um trem, tá? Mas qualquer veículo ferroviário, qualquer veículo que esteja trafegando sobre trilhos, pode ser um auto de linha, pode ser um veículo de socorro, um trem de carga, um trem de passageiros. Então, qualquer tipo de veículo que esteja trafegando numa linha férrea, ele precisa de ter um licenciamento. E existe um centro de controle operacional que deve conhecer a posição, né, a mais próxima possível desse veículo. Então, o licenciamento é a autorização, né, que o veículo ferroviário recebe para trafegar no que a gente chama de seção de bloqueio, na sigla SB, né, seção de bloqueio. Essa seção de bloqueio, pessoal, é uma seção, ela pode ser, por exemplo, intertravada, que a gente fala, onde já tem todo um sistema de sinalização consolidado, e pode ser também isso, por exemplo, a cada 500 metros, por exemplo, ou pode ser uma seção de bloqueio que você não tem uma automatização, pode ser uma seção de bloqueio, por exemplo, de 20 quilômetros. Você pode fazer o licenciamento entre veículos ferroviários entre um par de estações. Então, vamos supor que eu estou saindo de uma estação A e estou indo em sentido a uma estação B, né? Vamos supor que entre essas duas estações eu tenho, por exemplo, 20 quilômetros. Então, nesse caso, eu sei que um trem que foi despachado de A sentido B, ele está dentro dessa seção de bloqueio, né? Como se trata de uma estação, por exemplo, quando ele chega em B, aí sim eu consigo ter ciência que ele está nessa posição. Mas imagine que ao longo desse trajeto de 20 quilômetros, eu consiga separar 20 segmentos de 1 quilômetro, né? 20 segmentos de 1 quilômetro, 3 pontinhos aqui. Então, o quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3. Se eu tenho algum sistema de intertravamento, algum sistema informatizado que me fale que o trem está dentro dessa seção 1, eu já tenho uma possibilidade de uma precisão maior do que eu tinha anteriormente de 20 quilômetros. Tá? Quando eu falo, então, seção de bloqueio, o licenciamento ele ocorre entre sessões de bloqueio. Tá? Porque ocorre o seguinte, se esse trem está indo, por exemplo, aqui é A e aqui é B, se esse trem está indo de A em direção a B, e eu tenho uma seção de bloqueio de 20 quilômetros, eu não sei se esse trem estaria mais próximo de 2 ou mais próximo de 10, por exemplo. Tá? Porque ele está dentro dessa seção de bloqueio de 20 quilômetros. Se eu tenho uma possibilidade de um controle mais aproximado, então eu sei que esse trem está lá na seção 10, né? Ora, a depender da velocidade, a depender de vários fatores operacionais, eu posso, dentro desse segmento de A a B, lançar um segundo trem na cauda desse primeiro trem que foi sentido A a B. Perceberam? A esse intervalo entre trens, eu dou o nome de headway. Perceba, então, que existem uma das formas de eu reduzir o headway, né, de eu colocar um trem na cauda do outro, uma das maneiras, eu conhecer a posição exata do trem que está à frente. Tá? Isso demanda todo um investimento tecnológico na via, né, sistemas informatizados, hoje em dia até a inteligência artificial está sendo utilizada. Mas antigamente não, antigamente o trem saía de A a B com uma estação, geralmente entre par de estações. Tá? E eu só poderia mandar um segundo trem no mesmo sentido depois que eu tivesse certeza que o primeiro trem tenha chegado ao ponto B. Tá? Então, ocasiona uma demora, principalmente naquelas linhas demandadas, onde eu tenho vários trens que querem trafegar naquele trecho. Tá? Esse licenciamento, então, que é a autorização de tráfego, ele é controlado atualmente pelo CCO, Centro de Controle Operacional. Eu vou mostrar algumas fotos, alguns detalhes. Tá? Esse licenciamento, então, como eu já disse, é atrelado ao sistema de sinalização disponível, tá? Se tiver disponível, porque eu posso fazer esse controle de tráfego de forma arcaica, por exemplo, dando para ele um bastão. O trem, o segundo trem só vai no mesmo sentido do trem primeiro, quando eu tenho certeza que o bastão que eu enviei junto com o trem A tenha chegado na estação B, por exemplo. Né? Então, depende muito da tecnologia, né?
Ó, os padrões e tecnologias de licenciamento e sinalização foram desenvolvidos visando a segurança e eficiência operacional. Qualquer que seja o sistema de segurança que seja implantado em uma ferrovia para controle de sinalização, ele é feito para segurança. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem um semáforo ferroviário, e esse semáforo ele utiliza de energia elétrica, né, para você mudar, né, a cor, né, desse semáforo, caso esse sistema seja desenergizado, você tenha uma queda nessa energia elétrica, algo tem que funcionar para que ele fique em vermelho, por exemplo. Né, de tal maneira, né, que o regulamento de operações ferroviárias fala que quando eu esteja com o semáforo vermelho, eu tenho que parar o trem. O maquinista, então, ele tem que parar o trem. Esse é um exemplo de um sistema projetado para segurança em ferrovias, tá? O pior mundo que eu tenho numa ferrovia, no que tange operação ferroviária e sinalização ferroviária, é quando eu tenho um trem colidindo com o outro. E vários acidentes, historicamente, já ocorreram e ainda ocorrem, tá? Ou por falha humana ou por falha mecânica. Então, é o pior dos mundos que eu posso ter, um acidente, 2 trens colidindo, ou um de frente com o outro, ou com um na cauda do outro. Então, perceba que eu tenho esses 2 tipos de colisão, ok? Bem, existem 2 tipos de licenciamento, 2 tipos básicos de licenciamento, né? Um por intervalo de tempo e outro por um intervalo de espaço. Então, eu mando um trem A, depois de um intervalo de tempo, eu mando um trem B. Essa é uma forma de eu fazer esse licenciamento. Ela pode ser considerada, né, precária, porque qual a garantia que eu tenho que o trem A, que saiu antes de B, não parou no meio do caminho? Né? Num sistema, vamos imaginar um sistema perfeito, onde eu sei que o trem ele sempre leva um tempo determinado de ir ao ponto A ao ponto B. Se ele sempre leva esse tempo pré-determinado, eu sei, vamos supor que é 5 minutos de um ponto A a um ponto B. Se eu sei que ele demora esse tempo, depois de 5 minutos eu poderia lançar o trem, né, um segundo trem. Mas será que esse trem que saiu, inicialmente ele chegou no seu destino? Né? Então, esse é o perigo, né, desse tipo de licenciamento. Atrelado a isso, de certa maneira isso é utilizado no sistema metroviário, mas eu tenho que ter alguma garantia, algum sistema, onde eu tenho um intervalo de espaço controlado. Tá? Eu sei que tem um espaço físico mínimo entre as composições. Então, é aí que entra o licenciamento por intervalo de espaço. E se eu conheço o espaço e conheço a velocidade dos trens, eu consigo, de certa maneira, fazer um licenciamento por intervalo de tempo. Né? E esse espaço físico que ele trata aqui no slide, que está escrito, tem que ser considerado o espaço necessário para a aplicação do freio. Tá? Então, não apenas o espaço, né, dos 2 trens em marcha. Se o trem que está na frente para, eu tenho que ter um espaço de garantia para que o trem que esteja atrás consiga parar também. Parar e receber a informação, né? Porque pode ser que se o trem que está na frente para, pode ser que exista um delay de tempo entre a parada do trem que está na frente e que o trem que está atrás receba a informação, e aí sim comece sua operação de frenagem. Perfeito? Vou mostrar alguns sistemas mais na frente que a gente usa, que a gente controla esse tipo de situação. Tá? Ela pode ser, por exemplo, exercida, né, esse intervalo de espaço, pela existência de 2 estações, 2 postos de licenciamento, etc. Tá? Bem, tipos básicos de vias ferroviárias. Então, nós já percebemos que eu tenho uma via que pode estar sinalizada e uma via não sinalizada. Lógico, uma via sinalizada, eu consigo ter um controle maior da posição desses veículos ferroviários. Tá? Essas vias, então, geralmente têm semáforos, controles automáticos de posicionamento do trem, eu, ter, inclusive, um sistema intertravado, onde eu consigo saber se tem um trilho partido, porque eu posso usar o próprio trilho, que é metálico, para transportar uma certa energia elétrica, né? E se esse trilho parte, eu tenho um seccionamento
desse cabo, né, elétrico, vamos dizer assim, que está transportando, entre outras tecnologias também, ok? Já em linha não sinalizada, geralmente não tem os semáforos, né, eu não tenho a posição exata desse veículo na via. E nós já percebemos que quanto mais exatidão eu tenho do posicionamento do veículo da via, melhor. Tá? Bem, qualquer que seja o tipo de via, sempre deverá existir um centro de controle operacional, que é o CCO. Tá? Quando eu trabalhava com manutenção ferroviária, eu trabalhava numa linha não sinalizada. Então, quando nós íamos, por exemplo, fazer uma inspeção de campo, né, no alto de linha, por exemplo, que é um caminhão ou uma caminhonete que anda na linha, a gente tinha que avisar o CCO por telefone, por exemplo. Ó, estamos indo da estação A, sentido da estação B. E a gente esperava a autorização do CCO. A gente estava com o veículo, por exemplo, num pátio ferroviário que tinha, por exemplo, 10 linhas, a gente estava numa linha que também tinha sido autorizada pelo CCO. O veículo alto de linha número tal, aguardar na linha 6, por exemplo. Estávamos lá. Já havíamos solicitado a licença de circulação, de A para B. Né? E aí, depois que essa licença chegava, que a gente adentrava na linha. Perfeito? O CCO, por sua vez, sabia que nós estávamos entre a estação A e B, mas ele não sabia com exatidão. Se for aquele exemplo de 20 quilômetros, ele não sabe se eu estou no quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 10. Até porque, quando se trata de um veículo de manutenção ou de inspeção, ele vai parando ao longo do trecho. Tá? E aí começa uma briga interessante, pessoal. Eu costumo dizer que é uma eterna briga, assim, eu falo briga, mas de forma saudável, entre a operação ferroviária, aquela que passa realmente os trens cargueiros, por exemplo, e o pessoal de manutenção, porque o pessoal de manutenção, eles ficam sempre brigando por faixa na via para conseguir entrar com seus veículos de manutenção. E o pessoal da operação dos trens de carregamento, eles querem o máximo da via disponível para eles trafegar com os trens. Então, por isso que eu digo que sempre vai existir essa eterna briga. É uma questão, então, que deve ser muito bem planejada, porque se a via também não tiver manutenção, o trem cai, né? Então, fiquem com essa pulguinha atrás da orelha. Uma operação, por exemplo, de manutenção de trilha, onde eu tenho que tirar um trilho e colocar um outro trilho, né? Substituição de trilho, geralmente a gente tem faixas de 4 horas. Então, o pessoal tem 4 horas para fazer toda essa atividade. Se atrasar, você começa a impactar nos trens cargueiros. Né? Então, tem que ser uma coisa muito bem bolada, muito bem controlada, planejada, você já sabe. Se possível, até o clima do próximo dia, né? Vai chover, vai fazer sol, e aí, como é que eu vou fazer? Você planejar todo o seu esquema, tá? Tem muita coisa por trás, pessoal. Por exemplo, como a troca de trilha tem uma temperatura ideal para fazer um alívio de tensão térmica. Então, por mais que eu planeje, às vezes, um horário, não posso executar naquele horário. Tá? Tem muita coisa por trás aí. Feito? Esse CCO, então, ele vai fazer o controle, né, o gerenciamento da circulação e planejamento dos veículos. Se eu tenho um veículo, por exemplo, um trem, com maior prioridade do que outro trem, geralmente o trem está indo no sentido de exportação, o trem está carregado, né? Ele tende a ter maior prioridade ao trem que está em sentido de importação. O trem em sentido de importação, não necessariamente ele está vindo vazio, né? Já descarregou no porto, está voltando vazio. Ele pode ter sido até desmembrado, né? Se for Locotrol, volta desmembrado, trens menores, esse trem menor, ele cabe num pátio de desvio, né? Num cruzamento, ao passo que o trem cargueiro que está descendo no sentido de exportação, às vezes ele está num comprimento maior e eu não consigo colocar ele numa linha de desvio. Essa é uma outra justificativa que eu tenho, prioridades entre trens. Outro caso, um exemplo que eu posso ter um trem menor com prioridade num trem maior. Vamos supor que eu tenho um trem menor voltando carregado, já foi desmembrado lá no porto, e ele está trazendo vagões de volta, né? E eu preciso de vagões vazios para encher novamente ele de carga, porque lá no carregamento está já congestionado, o silo está transbordando, eu preciso do vagão para dar vazão a essa carga. Pode ser que uma demanda lá do carregamento me gere uma necessidade de uma priorização de dado trem. Tá? Então, perceba que são muitas variáveis, muitas. Né? O contrário pode acontecer lá no porto. O navio lá, que está para receber a carga do trem, ele
a gente paga a diária dele, que ele está lá no porto atracado ou em espera. E tudo isso faz parte do ciclo, né, multimodal. E às vezes eu colocar um trem cargueiro, né, carregado, no sentido de exportação, parado, eu posso estar tendo um prejuízo, né, lá na frente no porto. Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado, e isso demanda um conhecimento multidisciplinar e também uma equipe multidisciplinar. Então, veja esses exemplos. Eu estou falando aí de carga, descarga, operação, manutenção, tudo isso de forma controlada para que eu consiga fazer a coisa funcionar. Tá? Aqui uma foto, um exemplo aí, lá no trem de superfície do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui uma linha sinalizada, né? Tem semáforo. Eu posso ter o semáforo com 2 focos, né? Ou com 3. Já vou mostrar a diferença do amarelo que a gente tem na ferrovia. Ele quer dizer, ele vai nos dar uma informação um pouquinho diferente do que a gente tem aí na modalidade rodoviária. Tá? Professor, como que eles fazem para... Porque eu estou vendo o semáforo. Como que eles fazem para controlar? Porque o trem ele tem uma distância... Desculpa, o barulho do galo. Tem o galo aí. Eu moro numa chácara. Sem problema. Ele tem eu imagino que assim como os veículos menores, ele tem uma distância, a gente já falou sobre isso, ele tem uma distância de frenagem, né, até poder parar 100%. Esse é mais de um semáforo que coloca, porque, vamos supor, ele viu esse semáforo aí, ele não vai conseguir parar imediatamente, né? Tem uma distância entre os semáforos? Assim, ou não? a distância entre os semáforos é a seção de bloqueio, né, Bruna? Agora, então eu já vou adiantar, porque aí vai responder a sua resposta. Eu tenho 3... eu posso ter o semáforo só com a luz, né? Mas eu posso ter o semáforo, além da luz, ter essa geometria, vamos dizer assim, né? essa posição. Essas 3 que vocês estão vendo aqui. O que quer dizer? Vermelho, pare, né? Você não pode continuar na próxima seção de bloqueio. Aqui embaixo, na foto da via, você está vendo uma plaquinha bem embaixo, né? E na ferrovia, algumas placas são bem baixas mesmo, que fala a velocidade que você pode trafegar nesse segmento, tá? Você pode ter o verde, que então você pode seguir, e você pode ter então o amarelo. O que acontece? O amarelo não quer dizer bem um alerta, como a gente tem aí na rodovia. Esse amarelo quer dizer o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui uma seção, um segmento, onde eu tenho 3 seções de bloqueio, tá? Seção A, seção B e seção C. Vamos supor que eu tenho um trem aqui entrando na seção A. Esse trem ele está aqui na seção A, nesse pontinho. Se o semáforo tiver verde para ele, quer dizer que tanto a seção A quanto a seção B não tem nenhum trem, então ele pode seguir. Se o sinal está vermelho para ele, provavelmente aqui na seção A eu tenho um outro trem. Então ele não pode seguir, senão ele vai colidir com esse outro trem. Se o semáforo tiver amarelo, quer dizer que ele pode seguir na seção A, mas vai ter um trem aqui na seção B. Ou seja, essa aqui está amarela. Na próxima seção, o sinal vai estar vermelho se o trem que estava na B não andou para C, né? Então veja que o amarelo é uma forma de atenção, mas avisando que na próxima sessão de bloqueio você ainda vai poder andar, mas depois dessa você vai ter que parar. Aí respondendo a sua pergunta, qual que é a distância? Depende da sessão de bloqueio. Entendeu, Bruno? Se é de 1 em 1 quilômetro, quer dizer que eu posso andar mais 1 quilômetro, na próxima eu vou ter que parar. Percebeu? Então não tem uma coisa assim determinada, 20 metros, 500 metros, 1 quilômetro, depende da sinalização da minha ferrovia. Entendeu, Bruno? Entendi. É isso. Por isso que eu falei, tem algumas seções que é um par de estação, tem seções menores, né? Eu vou mostrar alguns dispositivos que vão mostrar quase pontualmente onde que o trem se encontra. E aí eu consigo ter maior precisão nesse espaçamento, né? Mas o importante, independente do espaço, é que eu tenho que, para uma dada velocidade, eu tenho que deixar um tempo de frenagem. E, portanto, um espaço de frenagem, né? Essa posição nas placas, então, até que eu tinha falado na outra foto, né? Existem várias tabelas. Aqui eu trouxe o exemplo de tabela, né? Da Stratifer Carajás, Stratifer Vitória Minas e da Ferrovia Centro-Atlântica, essas siglas que estão aqui embaixo. Aí que eu tenho que A, B, C e D, né? E aqui no desenho eu tenho A, B,
C e D. Então, veja que essas alturas, isso vai muito de cada ferrovia. Então, não tem assim uma regra geral, tem que ser assim, pronto, acabou. Cada ferrovia, elas vão dar alguns espaçamentos. Depende muito da placa também, ok? Por exemplo, placas avisando que existe uma frente de serviço de um pessoal dando manutenção, geralmente são placas mais altas. Placa de velocidade, eu já vi dos dois tipos, né? Tanto mais baixo quanto mais alta. Cada empresa ferroviária vai ter o seu ROF, R-O-F, né? Regulamento de Operações Ferroviárias, e nesse regulamento a gente vai ter, então, essas informações, ok? Só para exemplificar, então, para vocês. Veja, então, que as posições até dos semáforos pode ser, então, a média altura, em cima de um viaduto ou de uma passarela, pode ser aqui no ponto mais baixo. Pode ser com 2 focos, 3 focos, né? Às vezes não há necessidade de eu ter aquele alerta, simplesmente ele para ou ele segue. Então depende muito dessa situação. Eu tenho um livro francês, ele tem, se não me engano, mais de 500 páginas, só falando de sinalização. Depois eu posso passar para vocês aí, se vocês me lembrarem. É em francês, né? Bem, licenciamento por sinal, né? É um meio de informação que transmite ao condutor do veículo, né, instruções diferentes ao movimento dos trens. E quanto à função, eu tenho a de entrada, né, eu posso ter, então, um semáforo de entrada que vai me dar a informação de autorizar a entrada de um trem ou a saída de um pátio. Às vezes o trem está adentrando num pátio, aí na entrada do pátio tem um semáforo. Geralmente nessas entradas de pátio tem também a AMVs, aparelho de mudança de via, onde eu vou direcionar os trens para várias vias, né? Então eu posso ter uma sinalização de entrada em pátio. Às vezes o pátio está congestionado e o veículo ferroviário fica então na via principal, que está chegando ao pátio, mas ele fica parado ali, até que uma das vias do pátio, a depender do pátio, tem 7 vias, 10 vias, 20 vias, e o CCO vai direcionar esse veículo para uma das linhas. Em algumas ferrovias, eu não tenho, no caso do pátio, um CCO centralizado, né? Eu vou dar um exemplo da VLI. A VLI, no Brasil, ela tem um centro de controle operacional central que fica em Belo Horizonte, se eu não me engano. Mas existem alguns segmentos da ferrovia onde esses pátios não são controlados pelo CCO lá de BH. Eu tenho controladores locais de pátio, né? Então, lá de BH, o CCO sabe que o veículo está no pátio, mas qual linha específica que ele está, às vezes, é o controlador local de pátio que vai definir. Eu posso ter também esse tipo de situação. Perfeito? Por quê? Principalmente pátios menores de carga e descarga, onde a operação é muito dinâmica. Então, eu preciso de ter um controle mais local, né? Ali, sim, vai ser por rádio. Aí o controlador de pátio já sabe que o veículo está chegando, então já direciona ele para uma linha, já fala com o auxiliar ali do pátio para fazer algum tipo de preparação, mudar um AMV, porque alguns pátios, o AMV ele não é automatizado, o AMV é manual, então ele sabe se um trem está chegando, ele vai, por exemplo, para a linha 3, então já se faz a movimentação manual dos AMVs para mandar esse trem para a linha 3, por exemplo. Tudo isso pode acontecer, tá? Lógico, o sistema controlado remotamente, eu consigo até fazer o direcionamento desses AMVs remotamente. Perfeito? Posso ter também o sinal de partida, né, que vai autorizar a partida do trem de um pátio. De bloqueio, que vai controlar a entrada dos trens nas seções de bloqueio. E de distância, que vai destinar a controlar a aproximação de um trem de um sinal de entrada ou de bloqueio. Basicamente, é entrada e saída, né, segue, continua. Não precisa de decorar isso aqui, não. Bem, a sinalização ela pode estar situada internamente ou externamente à cabine do maquinista. E é importante isso aqui, atualmente, principalmente, nós temos os computadores de bordo dos veículos ferroviários que já conversam com sistemas informatizados remotos. Por exemplo, você tem uma via, o trem vai fazer uma viagem, por exemplo, de 50 quilômetros, e lá no KM30, por exemplo, a gente tem um defeito na via.
E esse defeito acabou de ser detectado pelo pessoal de manutenção, e esse pessoal de manutenção, então, colocou uma restrição de velocidade. Vamos imaginar que, todavia, o trem pode andar 80 por hora, mas naquela posição o pessoal de manutenção colocou uma restrição de velocidade, que o trem ali só pode passar 30 por hora, por exemplo. Isso, hoje em dia, já cai automaticamente no computador de bordo do maquinista. Ele já sabe, né? Vamos supor que essa restrição é lá no km/30, mas a depender do tamanho do trem, da velocidade que ele esteja, lá no km/28 ele tem que começar a reduzir a velocidade já. O trem vai demorar vários, né? Nós já vimos freios ferroviários. O trem vai demorar vários e vários metros para parar, então ele vai já reduzindo a sua velocidade, tá? Então, várias informações caem remotamente, internamente, para o maquinista. Então, eu tenho sinalização interna e externa, tá? Alguns tipos de sinalização podem ser controladas manualmente ou automaticamente. Eu posso, hoje em dia eu tenho a possibilidade de parar um trem remotamente, tá? Vamos supor que esse trem, só um exemplo, dentro da cabine tem um dispositivo chamado homem morto. Não sei se eu já comentei isso com vocês. Pode ser um pedal, pode ser um botão, outro artifício, onde aleatoriamente, dentro de um dado tempo, você tem esse acionamento desse botão, por exemplo. O maquinista ele tem que apertar esse botão para afirmar que ele não está morto, que ele não teve um infarto, que ele está ali presente. Se isso não acontece, eu posso remotamente parar o trem. Tá? Hoje isso já é possível também. A Vale do Rio Doce já fez, a Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, fez já teste com trens automatizados, onde nem sequer maquinista nós temos mais. Então, tudo isso hoje em dia já é possível. É importante que qualquer que seja o tipo de sinalização, elas devem estar, né, em local visível e aos olhos do maquinista. O maquinista tem que ver essa sinalização, né? Mais à frente eu posso mostrar uma foto de um bordo de uma locomotiva, vocês vão ver o tanto de controle que tem. Parece não igual um avião, né? O avião tem mais, mas o trem tem bastante. E todos os dispositivos de sinalização devem ser contra falhas, tá? Se um dispositivo falha, ele deve ter um sistema auxiliar que vai evitar que essa falha seja propagada e você tenha um acidente ferroviário. Então, um acidente ferroviário é o que a gente nunca quer numa via férrea, ok? Nessa foto, nós temos um exemplo de um semáforo ferroviário com sistema seguro de gravidade. Aquele exemplo que eu já dei. A gente tem aqui os três focos, verde, vermelho e amarelo, né? Existe uma espécie de um pêndulo, e o foco desse semáforo, ele muda por magnetismo, né? Um sistema eletromecânico. Então, você projeta o sistema onde você quer o verde, então você tem aí uma indução magnética, você muda isso para o verde. A luz que está incidindo sobre esse anteparo é sempre a mesma, né? Ele bate ali e fica verde. Um semáforo mais antigo. De todavia, quando acaba a energia, essa indução magnética ela cessa e por gravidade, por causa desse pêndulo que está direcionado para a luz vermelha, né, esse semáforo ele fica vermelho. Então, é um sistema seguro, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Tá? Aqui já é uma foto de um CCO. No caso, é o CCO da Supervia no Rio de Janeiro. Tá? Toda ferrovia, seja de carga ou de passageiro, a gente vai ter um CCO. Hoje é uma foto padrão que eu estou mostrando para vocês de um CCO, onde a gente tem os operadores, existe um coordenador geral, e existe operadores de cada segmento, né? Por exemplo, vamos supor que esse operador aqui esteja controlando um dado segmento dentro de um sistema ferroviário de um todo. Esse aqui esteja controlando, por exemplo, esse segmento e assim sucessivamente. Temos também o geral, onde tem o olhar geral, tá? Isso muda muito de CCO para CCO e também do tamanho da malha ferroviária. Você não pode, por exemplo, comparar o metrô do Rio de Janeiro com o metrô
lá da China, né, ou de Londres, etc. Então, existem diferentes níveis de controle de tráfego. Aqui, ó, esse aqui é o mais moderno, né? Isso aqui é uma visita que foi feita lá no metrô, se eu não me engano, foi em 2017. Aqui em cima, nesses vidros aqui em cima, é onde o pessoal faz visita, e tem uma sala de crise também, se eu não me engano, é essa sala aqui. Onde, quando tem um acidente ferroviário, os diretores se reúnem para gerenciar a crise. Por exemplo, um acidente ferroviário, isso aí acontece. Esse aqui é um painel mais moderno, né? A gente chama isso aqui de painel sinóptico, e ele geralmente é fundo preto mesmo, e tem essas luzes, a gente vai vendo, eu vou mostrar uma outra foto, mas a gente tem basicamente verde, onde a linha está liberada, vermelho nesse painel onde está seccionado, ou porque tem um trem, por exemplo. Esses painéis mais modernos, né, a sala ampla, você vê todo o sistema ferroviário. Existe aqui uma foto da mesma supervia, né, é o mesmo prédio, esse painel e esse painel. Esse aqui é o antigo do Rio de Janeiro. Então aqui, esses pontos de luz, eles vão fazer a sinalização semelhante ao que vocês viram no outro painel, né? Sinóptico, painel sinóptico. Então você consegue ver aonde que você tem linha liberada e linha bloqueada, os pontos vermelhos aí, linha bloqueada. Então veja que, por exemplo, para chegar nesse ponto aqui, ó, se o trem estiver vindo nesse sentido, a depender do caso, ele pode seguir rotas diferentes. Ele pode seguir por aqui ou ele pode seguir por aqui por cima. Depende muito aí de vários condicionantes. Ok? Esse sistema mais antigo aqui, até em 2017, onde eu fiz a visita lá no Supervia, por mais que ele seja arcaico, sistema ainda todo chaveado, com relés, etc., ele estava 100% operacional. Se esse aqui caísse, esse todo informatizado, onde apenas um servidor faz o controle geral da ferrovia, ao passo que esse aqui tem que ter uma sala de controle, os dois estavam funcionando em sincronia. Todavia, esse mais antigo, ele estava em stand-by, né? Só no caso de emergência. Por escolha deles lá, motivos internos da empresa. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Você deve ter percebido aí que eu estou bem gripado hoje. A voz já está ficando fã, já está sumindo já. Vamos lá. Olha só, composição dos subsistemas de licenciamento. Então, eu vou ter sinalização e controle, telecomunicações e energia. Esses são os três principais subsistemas do sistema de licenciamento. Tá? Eles não, em geral, a gente fala que eles não funcionam na falta de um. Por exemplo, eu posso ter a sinalização e o controle e ter energia, o sistema energizado. Mas se eu não tiver um sistema de telecomunicações, eu não consigo conversar com aquele que está no campo com o CCO. Né? A energia nem se fala, né? Se eu não tenho um sistema energizado, eu não consigo fazer isso funcionar. É a mesma coisa lá no campo, a sinalização e controle. Não basta eu ter a energia e telecomunicações. Então, cada um desses três subsistemas, que a gente fala que são os principais, eles precisam estar em pleno funcionamento. E cada um desses três sistemas, a gente fala também que eles precisam ser redundantes. Por exemplo, se eu tenho um sistema de telecomunicações via fibra óptica, vamos supor que essa fibra é rompida por algum motivo qualquer. Eu preciso de ter um sistema redundante, por exemplo, uma comunicação via 4G e o futuro aí 5G, que vai mudar completamente a forma com que a gente trata hoje com a informação, né? Um sistema via rádio, etc. Então, energia, geralmente eu tenho um sistema de energia e tenho um sistema auxiliar. Se um cabo aéreo, vamos supor que eu tenho uma estação A e vamos supor que eu tenho uma estação B. E vamos supor que tanto a estação A como a estação B são interligadas via aérea, né? Tem aqui o poste de transmissão, tem aqueles cabos aéreos que ligam a estação A. E tenho também aqui, por segurança, o poste com os cabos aéreos que interligam a estação B. E o que a gente faz na ferrovia, geralmente? Se
a energia que chega na estação A é cessada, por algum motivo qualquer, né, isso aqui é cortado, eu não posso deixar de operar a minha ferrovia. Então, em função disso, geralmente a gente faz um bypass, né? A gente interliga, às vezes, cabos subterrâneos, ou usando a própria faixa de domínio da ferrovia, ou dentro de túneis, no caso de metrô, a gente interliga essas estações. Então, se a A cai, a energia que está chegando em B vai alimentar a ID e vai bypassar aí para alimentar o A. Tá? Um exemplo também aí de sistema redundante. Tá? Então, para tudo, a gente tem que ter a redundância na ferrovia, porque imagina uma cidade igual, por exemplo, São Paulo, a gente tem um sistema lá metroviário. Toda vez que para o sistema por algum motivo, São Paulo a gente brinca que para, né? Principalmente em tempos que não seja de pandemia, onde a cidade demanda muito esse tipo de transporte. O fluxo de passageiros são de milhões por dia. Então, eu preciso de ter o sistema operando a maior parte possível do tempo. Tá? Então, o sistema de sinalização e controle, né, é um conjunto de equipamentos positivos utilizados para comunicação ou controle entre o CCO e o maquinista, devendo ser objetivo, eficiente e possível à prova de falha. Telecomunicações é o meio, né, da transmissão dessas informações, existem os mais diversos tipos, e energia mesmo, a sistemas energizados, cabos elétricos, aéreos ou subterrâneos, tá? Que a gente sempre pede um sistema auxiliar quando a gente faz um projeto desse tipo. Exemplos de sistema de sinalização e controle. Dentro dessa caixinha aqui agora, sinalização e controle. Vamos dar alguns exemplos. Eu posso ter a detecção de ocupação de sistemas de bloqueio, um sistema qualquer, detecção de trilhos partidos, automação de equipamentos e dispositivos da via permanente, como aparelho de mudança de via, gerenciamento de espaço entre trens, monitoramento de parâmetros de material rodante, algum sistema de controle que permite o controle remoto dos trens, se for o caso, né, consigo inclusive parar um trem remotamente. E tudo isso, né, esses exemplos estão dentro dessa primeira caixinha aqui, sinalização e controle. Existem mais, estou dando alguns exemplos, tá? Agora, comunicações. Quais são as funções, né? Transmissão e recepção de dados também, de dados e voz. Hoje em dia a gente usa muito dados, né? E voz, no caso aí, sistemas via rádio, se for o caso. Também é responsável pela integração de diferentes sistemas de interface. Pode ser que seja necessário eu fazer a conversão, né, de transmissão de dados. Na verdade, isso é muito comum nesse tipo de sistema. Eu preciso de garantir a confiabilidade do fluxo de informações, garantir a redundância da comunicação em caso de falha, como eu já disse. Aqui, agora indo para o terceiro grupo, o sistema de energia. Ele é composto, basicamente, de subestações, transformadores, rede de distribuição e os seus componentes. Uma foto, aqui uma subestação, de uma visita técnica que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Então, toda essa subestação que vocês estão vendo aqui é só para alimentar os trens da Supervia. Tá? E é grande essa subestação. Transformadores parrudos. Né? Aqui é dentro da sala de controle da subestação. Esse funcionário aqui, na ocasião, ele falou que antigamente ficavam lá vários funcionários e atualmente ficava apenas ele, né, na ocasião da visita. E todo esse sistema de controle, via relés, né, dispositivos mais antigos, eles estavam em pleno funcionamento, mas de stand-by, porque substituindo tudo isso, você tinha aí sistemas já computadorizados. Um computador fazendo aí a função de vários outros sistemas eletromecânicos, certo? Aqui era supervia, trem de superfície, nessa foto. Nessa aqui já é o metrô, né? Tem a sua diferença. Lá no Rio de Janeiro tem os dois, tem o trem de superfície e o metrô.
que já é uma estação subterrânea mais moderna, onde a gente tem também vários equipamentos mais modernos, mas além do computador, toda a possibilidade de eu fazer esse controle manual. Tá? Esse aqui foi em 2017, pessoal, e essa estação estava sendo inaugurada ainda, novinha, e toda uma sala de controle. A gente percebe a rede aérea, né? São as catenárias. No caso do trem de superfície, eu tenho o sistema de energia aéreo, tá? E no metrô eu tenho um terceiro trilho. Pode ser que eu tenha também alguns pontos de catenária, mas geralmente é o terceiro trilho, onde é um trilho energizado. Ok? Bem, vamos ver alguns sistemas. O primeiro sistema é o sistema de controle de tráfego, né? É o sistema de controle de tráfego centralizado, que a gente chama aí de CTC. Sistema CTC, como ele é conhecido. Esse sistema, ele funciona através de posto de comando, né? Que faz o controle de toda a movimentação dos trens. Ele emite sinais, faz a operação dos pátios à distância. Ele pode, inclusive, operar os aparelhos de mudança de via, né? Então, aqui, aquelas cores da pergunta da Bruna, né, Bruna? Então, vamos supor que eu tenho um sentido de tráfego da direita para a esquerda. Então, se esse sinal aqui está vermelho, antes desse sinal, esse aqui vai ficar em amarelo. E antes em verde, né? Eu não tenho diretamente um sistema verde nesse sentido, tá? Verde e vermelho. Veja que nesse caso aqui, onde eu tenho verde e vermelho, nesse conjunto, é porque é nesse sentido. Então, existe um trem que está nessa seção A, vamos dizer aqui. Eu não tenho um trem que está na seção B, não tenho um trem na seção C, e tenho outro trem na seção D. Tá? Então, logicamente, esse semáforo fica em amarelo. Não tem dúvidas, né? E como que eu sei, agora que está a mágica do negócio, como que eu sei, uma vez que eu tenho dois trilhos, um trilho de cima e um trilho de baixo, ou da direita ou da esquerda, como preferirem, como que eu sei que eu tenho um trem dentro dessa seção de bloqueio? Ora, o rodeiro ferroviário, ele é metálico, né? E se eu tenho um sistema intertravado, né, um sistema elétrico entre os dois trilhos, quando eu tenho um veículo ferroviário com um rodeiro metálico passando nessa seção de bloqueio, eu fecho o circuito entre os dois trilhos. Uma vez que esse circuito está fechado, eu tenho todo um sistema elétrico onde ele vai transportar essa informação para o CCO. E ali, lá no CCO, lá naquele painel sinóptico, vai acender uma luz vermelha. Naquela seção, então, eu tenho um trem, tá? Bem, mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, então se ele fechou os dois trilhos, então ele fechou os dois trilhos para toda a ferrovia. Teoricamente, sim. É aí que entra o papel das talas isolantes, tá? Lá na disciplina de infraestrutura metroferroviária, a gente aprende que é mais vantajoso do ponto de vista de manutenção eu não ter tala de junção, eu ter os trilhos soldados. Mas nesse caso de linhas sinalizadas, em alguns pontos eu tenho que ter uma tala que vai unir os dois trilhos e também que vai isolar os dois trilhos. E essas talas, vou mostrar uma foto já já, a gente dá o nome de talas isolantes, tá? Aonde eu sei, então, isolando, quando esse segmento aqui, essa seção de bloqueio estiver fechada, porque o rodeiro fechou o circuito entre os dois trilhos, esse circuito não acusa fechado aqui, e nem aqui, justamente porque eu tenho as talas isolantes separando os circuitos. Entenderam isso aqui? E assim eu vou sinalizando. Então, Bruno, aí você já volta aqui na sua pergunta. Professor, qual que é a distância entre essas talas? Do ponto de vista de manutenção e operação ferroviária, né, de quem olha com os olhos de via permanente, eu não quero ter tala de junção. Então, quanto maior, melhor, né? Quero ter trilho soldado. O problema é que eu perco a precisão de onde que está a minha composição. Por isso que eu vou reduzindo e vou encontrando uma posição para cada tipo de ferrovia.
Perfeito? Isso aqui eu já expliquei para vocês, vou pular entre os aspectos, né? Verde, amarelo e vermelho. Aqui um outro exemplo. Então você tem um trem nesse sentido. Então fica verde. Na próxima sessão de bloqueio eu tenho outro trem, então vai ficar em vermelho, o semáforo fica vermelho, porque nessas outras sessões eu tenho outra composição. Então esse trem 2 que está vindo, na cauda do trem 1, ele vai receber o sinal amarelo aqui nessa sessão de bloqueio, CDV1, um exemplo, tá? Não se atenham aí com essa sigla. Seria aqui circuito de via, CDV, tá? Eu chamo isso aqui de sessão de bloqueio. Sessão de bloqueio, porque é uma sessão feita em blocos, né? Bloco 1, bloco 2, então sessão de bloqueio. É quase um trade-off, então, né, professor? Isso. Tipo, eu ganho mais manutenção, mas também aumento a segurança e talvez diminuo meus gastos com acidentes, por exemplo. Isso. Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos não, é isso, né? Então depende aí do cálculo interno da empresa, né? Quanto que ela gasta de manutenção, qual que é o nível de qualidade da via. É por isso que a gente tem aqueles estudos, né, de ponto de equilíbrio. Vocês aprenderam lá em cálculo, né? Você tem duas equações, você quer saber onde que elas se encontram, aí você tem aquelas matemáticas lá. Otimização, você aplica a teoria de otimização, pesquisa operacional, aqueles negócios. Um outro exemplo, tá? Então, eu acredito que até aqui você já tem entendido como é que funciona. Essa transmissão da informação, né, isso aqui é uma figura mais antiga, hoje em dia já avançou, posso ter outras tecnologias, mas muito ainda existe disso, né? Então, eu tenho um intertravamento, e mais uma vez, o que está dentro desse intertravamento? Detector de trilho partido, detector de posição de MV, ou sistema para mudar MV, sinalização, semafórica, etc. Tudo isso a gente fala que vai para uma central, né, o tal das centrais de intertravamento, e essa comunicação para uma esfera acima, a gente vai fazer isso através do modem de comunicação, né? Veja que aqui é só um exemplo, o tipo de comunicação que você faz pode ser vários tipos diferentes. Então você tem os processadores de comunicação, isso vai para um servidor central, e isso é processado e vai lá para o painel mímico sinóptico, tá? E os controladores de tráfego vão, então, ter nos seus consoles de trabalho ou nas suas estações de trabalho essas informações que estão sendo buscadas desse servidor, que é dado de novo para vocês, tá? Então, dentro dessas caixas, né, desses intertravamentos, é isso aqui, ó. Cada intertravamento eu vou ter uma máquina de chave para mudar a chave do aparelho de mudança de via, o circuito de via, sinalização, detector, né, de tripartida e aí vai. Ok? Aí é aquele negócio, né? Sistema microprocessado, né? Placa-mãe, o que você quiser, né, montar para funcionar. Só uma figura mostrando aí alguns exemplos. Agora, dada toda essa tecnologia, que hoje, né, por exemplo, hoje você conseguiria fazer um controle desse com Arduino. Você pega lá uma plaquinha de Arduino, que vai custar aí seus R$200, consegue programar lá para você controlar o seu tráfego, né, para fazer o seu controle de tráfego por uma placa de Arduino. Olha como que a tecnologia já avançou. Agora, voltando um pouco no tempo, lógico que aqui o Arduino tem toda uma questão de confiabilidade, né, etc. Antigamente, esse controle à distância ele poderia ser feito através dessas alavancas. E aí eu conseguia, através de cabos de aço, sistema de roldana e cabo de aço, fazer a sinalização à distância. Olha que interessante. O operador de pátio puxava uma determinada alavanca, na hora que ele puxa essa alavanca ou empurra essa alavanca, o sistema de cabo de aço
sistema mecânico, né, rodando, ia lá no semáforo e mudava a posição daquele semáforo. Por isso que a gente tem, como eu tinha mostrado mais atrás, essas posições. Lembra que eu falei das posições do semáforo? Né? Olha que interessante. Então, movimentando a alavanca, mudava a posição. E aí eu não precisava de um sistema energizado. Pela posição dessa haste, eu sei se o sinal está verde, vermelho ou amarelo. Né? Tá aí, para vocês saberem que isso já existe. Então, já existiu, né? Então, aqui nós temos uma alavanca que está puxada, ela está fazendo algum tipo de sinalização lá na frente. Uma outra foto, então ele vai ter lá o semáforo de posição, através dessas hastes aí. Tá? Eu tenho, então, o relé, então veja que o veículo, nessa figura de cima, ele está fora da seção de bloqueio. Eu tenho uma fonte, né? Essa energia que é posta aqui na via é uma energia de baixa tensão, tá, pessoal? E aí o que acontece? Lembre-se que para isso funcionar, eu tenho trilhos assentados em cima de dormentes em cima de lastro, né? Existem, por exemplo, dormentes metálicos, dormente de aço. Não é o foco da disciplina de vocês, mas eu tenho dormentes de aço. Então, se vocês procurarem aqui no Google, vocês vão ver aí dormente de aço, tá aqui nessa foto, ó, na via, tá? Esses dormentes de aço, se não tiver nenhum dispositivo para isolar o trilho do dormente, o que vai acontecer? Ele vai fechar o circuito, como se fosse um rodeiro passando em cima dos trilhos. Então, mesmo para dormentes que não conduzem a eletricidade tão bem igual ao aço, no caso do dormente de aço, mesmo em dormentes de madeira, dormentes de concreto, em linhas sinalizadas, eu tenho que ter uma isolação elétrica, né, dos trilhos com o dormente, para não fechar esse circuito. Então, nessa foto está mostrando isso. Eu tenho uma fonte, essa fonte, então, está incidindo nessa seção de bloqueio, tem talas isolantes, fora, nos limites da seção de bloqueio, e quando isso me dá uma dada resistência, né? Tá aqui R. Quando o trem adentra, eu mudo essa resistência, então eu tenho vou dizer assim, a sensação que algo está na via. Equipe de manutenção, quando ela quer... Vem uma equipe de manutenção para trabalhar nesse segmento, ela quer simular um trem que está dentro da seção de bloqueio e, portanto, lá no CCO, aparecer lá no painel uma marcação em vermelho. Você pode pegar um cabo de cobre e fazer uma ligação elétrica desse trilho com esse trilho, desse trilho com esse trilho. Então, é uma espécie de vandalismo também. Você pode pegar um cabo elétrico e interligar os dois trilhos. Lá no CCO, quem está controlando o tráfego vai perceber, olha, alguma coisa aconteceu nessa via, né? E fechou o circuito. Mas pode ser o ato de um vândalo que está fechando, né, o circuito entre os dois trilhos. Então, é uma coisa que é preocupante. Pode acontecer, mas demanda um mínimo conhecimento do sistema. Tá? Uma foto, no caso aqui, ó, de 5 a 10 volts, né, AC, pode ser uma corrente alternada. Isso, então, fica circulando na seção de bloqueio e eu faço um sistema elétrico, não é o caso agora, de eu fechar esse circuito, ok? Outra figura. Então, tem uma fonte de alimentação, mais uma vez, está andando, e quando passa o rodeiro, essa energia, então, vai passar pelo rodeiro, que está fechando esse circuito, porque entre os dois trilhos eu tenho um resistor, então a energia elétrica ela vai procurar o sistema de menor resistência, né? Quando o rodeiro passa, ele tem menor resistência, é como se estivesse dando um curto na via. E aí eu faço um sistema que vai mudar a chave do relé e vai mudar aqui o semáforo, a cor do semáforo também. Ok?
a foto aí da placa da tala isolante que eu havia prometido para vocês. Então perceba o seguinte, essa tala isolante, ela tem a função de isolar, de unir os dois trilhos. Ela é uma tala de junção também. Então, no trilho você tem os furos, né? Geralmente são talas de 6 furos, 3 para cada lado para segurar os trilhos. E entre os trilhos e entre o material metálico da tala de junção com o trilho, eu tenho um material isolante. Então a gente percebe uma cor aqui, uma borracha, né, uma espécie de uma borracha, entre os trilhos. Então os trilhos eles estão isolados eletricamente e a tala, apesar de estar segurando os trilhos, tem que ter algum dispositivo para isolar também eletricamente. Perfeito? Aqui então a gente dá o nome de talas isolantes. Bem, outros exemplos aí de sistema de controle. Existem vários, tá, pessoal? Não vou falar de todos, não. Eu posso ter o telegrama e telefone, né? Posso fazer por código Morse, se for o caso. Tem o famoso staff, que é o bem antigão, onde é o sistema de bastão. CTC, né? Controle de tráfego centralizado. O Automatic Train Supervision, Automatic Train Operation, Automatic Train Protection, Automatic Train Control, que é o ATC, que eu já fiz alguns comentários. E um dos mais famosos aí da atualidade é o CBTC, né? Que é o Communication Based Train Control, controle de trens baseado em comunicação. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles bem rapidamente, tá? Aqui nós temos, ó, o telefone e telegrama não precisa te falar, né? É só você fazer uma ligação ou através de um meio físico você passa uma informação que o trem saiu e de uma estação A para a estação B, né? O controlador de pátio da estação A liga para o controlador da estação B e fala, ó, posso mandar o trem? Aí o cara da estação B fala, ó, pode mandar. Tô mandando, aí você manda o trem. Aí só que o cara do A, ele fala, ó, quando o trem chegar aí na sua estação, você liga para mim de volta. Ele liga para mim de volta falando que ele chegou, para eu saber que ele chegou, para eu poder mandar um outro trem. Aí o cara da estação B fala, não, beleza, eu vou te avisar. Aí fica acordado, o cara da estação A manda o trem, o cara da estação B está sabendo que o trem vai chegar. Só que aqui eu tenho uma possibilidade, um erro humano muito alto. Chega o trem na estação B, o cara da estação B, o maquinista é amigo dele, chega lá, começa a bater papo e esquece de avisar o cara da estação A que o trem chegou. E a linha está ociosa, né? Aí fica aquela situação, o cara do A tem que ligar de novo, e aí, já chegou? Então, por isso que esse tipo de sistema de telefone e telegrama já está finalizado. E a mesma coisa também com o bastão. Algo semelhante acontecia aqui com o sistema de bastão. Vou mostrar a foto. Então, esse sistema de bastão, ele tinha, olha aqui na figura embaixo, né? Você estava na estação A, você tinha uma estação B, e esses bastões, você tinha um controle elétrico, né, entre essas duas máquinas, entre essas estações, que estavam em quilômetros diferentes, e essas máquinas elas eram ligadas eletricamente. E o sistema delas era feito de tal maneira que quando você tirava o bastão da máquina da estação A, né, ela só liberava o próximo bastão quando esse bastão chegasse lá na máquina da estação B e fosse colocado dentro de um dado orifício. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um bastãozinho metálico aqui. É como se fosse uma chave, né? Tem a fechadura ideal daquela chave. Então, chega esse bastãozinho, você coloca na outra máquina, e então ela liberava o próximo bastão. E o maquinista, ele só sabia que ele podia partir com o trem se ele tivesse de posse de um bastão. E quando ele chegasse na outra estação, nessa estação B, ele tinha que entregar esse bastão para o controlador de tráfego da estação, esse controlador colocar esse bastão na máquina, mandava um sinal elétrico, então liberava o próximo bastão na estação A. Veja que nesse caso, em comparação com o telefone, já é um avanço, porque eu tenho uma garantia, né, que algo físico saiu da estação A e chegou na estação B. De certa maneira, isso não impede, né, que um trem que esteja querendo sair da estação A sentido B saia.
Você consegue, então, burlar o sistema, então, com a falha humana. Tudo bem até aqui? Mas já é uma evolução do telefone, convenhamos. Aqui tem um vídeo do canal Decapô, que eu sempre recomendo para vocês. Vai falar um pouquinho do que eu já falei, tá? Depois eu recomendo que vocês entrem no canal lá do YouTube e busquem, tá? Esse vídeo vai falar um pouquinho de sinalização, vai falar aí de alguns acidentes ferroviários. Olha como que a coisa era feita. Então entre nesse canal aqui do YouTube, é muito bom o canal, já recomendei várias vezes, você tem então um sistema aí de sinalização. Tá? Aqui mostrando então aqueles sistemas mecânicos, onde você mudava a posição, que representaria o semáforo, que é o semáforo da época, né? Olha lá, só para vocês saberem como que era lá. O pessoal ficava na central, puxava a alavanca, e fazia, então, o controle de tráfego. Perfeito? Um outro tipo de problema que eu posso ter também é em passagem em nível, né? Em passagem em nível, eu posso ter a colisão do veículo ferroviário com o veículo rodoviário. Então, é muito comum, até hoje, algumas passagens em nível, principalmente aquelas mais complicadas, eu deixar um controlador da passagem. É um funcionário que fica ali naquela cabine, ele recebe a informação que o trem está vindo, e ele funciona espécie de um guarda de trânsito. Ele vai lá e fala, para aí todo mundo que o trem está vindo. Funciona de certa maneira, mas tem a possibilidade de erro humano. Existe um sistema de sinalização de cancelas automáticas, como vocês estão vendo aí no vídeo agora. Então fecha-se a cancela dos dois lados, e aí passa o trem. Tem que estar tudo, né, controlado, o sinal fica vermelho. Na legislação brasileira de trânsito, nós temos a cruz de Santo André, que é essa que está aí no vídeo agora. Essa cruz, se você pega a legislação de trânsito, a gente vê que o trem tem sempre a preferência em função dos veículos rodoviários, até porque, como eu já mostrei no caso do freio, o trem não para facilmente, tá? Então ele tem sempre a preferência, então nunca tentem passar na frente do trem, porque é uma lei da física, ele não vai conseguir parar facilmente, a preferência é sempre do trem. Algumas passagens em nível, elas também têm um alerta sonoro, ao mesmo tempo que tem as luzes, tem o alerta sonoro. Outras passagens em nível também tem uma luz que fica constantemente piscando na cor laranja ou amarela, vamos dizer assim. Tá? Outros tipos de passagem ficam alternando, essa pisca de um lado, pisca do outro. E já outras também ficam um sinal só de um foco laranja piscando. Esse que vocês estão vendo agora no vídeo é o tipo ideal, né, de sinalização de passagem em nível, cancelas automáticas, sinal sonoro, sinal visual. Mas no Brasil, isso, para ser bem sincero, é um pouco de raridade, tá? Aí sim, passa. O que pode acontecer é isso. Veja que nesse exemplo do vídeo você tem apenas uma locomotiva empurrando um carro, a baixa velocidade, mesmo assim, empurra bastante, tá? Imagina um trem todo carregado, vão ser vários e vários metros que vai sair empurrando aí um veículo. Outro exemplo aí de cancela automática. E aí sim passa o trem. Certo? Pois assistam esses vídeos depois. Bem, a gente estava falando do CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional. Isso teve um início. Lá atrás, nos primórdios, né, esse sistema ele era mais simples. Então aqui tem uma foto de um sistema desse. O que vocês estão vendo aqui na foto, logo aqui nessa região, é um esquema da disposição das linhas, né, do sistema ferroviário. Então, geralmente a gente tem algo assim, ó, vem uma linha reta, que é a linha principal, e toda vez que você tem esse tipo de esquema montado, você tem a linha de desvio. Então essa aqui é a principal, P, essa aqui seria a linha de desvio. Certo? É sempre assim que a gente controla.
posso ter outro desvio aqui em cima também, ó. Mas percebam que a linha principal, em tese, ela é infinita, então cabe um trem de grandes dimensões. Já nessa primeira linha de desvio, eu tenho um comprimento fixo. Então, um dos detalhes que eu tenho que preocupar quando eu direciono um trem para essa linha de desvio, que o trem caiba, né, dentro dessa via. Existem algumas questões de segurança, marco de entrevia, que eu vou falar lá quando eu for falar de ANV, tá? Se não me engano, na próxima aula eu vou falar um pouquinho de ANV, e eu mostro o marco de entrevia, outros detalhes de segurança. Perfeito? O próximo sistema de controle, voltando aqui, né, agora nós vamos para o ATS, Automatic Train Supervision. O ATS é um módulo que eu coloco no trem, né? Ele é responsável por obter informações da viagem do trem. E esse módulo ele tem uma interface de comunicação, então, com o CCO. Com o ATS, é possível automatizar a rota do trem, automatizar restrições do trem, rastrear a posição do trem, né? Mostrar aos passageiros informações da via, de interface, de som, vídeo, e calcular o tempo de viagem. Pensem nisso como um módulo adicional, um pacote adicional que eu coloco dentro do trem que vai me dar essas informações. Então, Automatic Train Supervision, né? É uma supervisão automática do trem, então ele vai passar informações em relação ao trem. O próximo é o ATO. Voltando aqui, o que é o ATO? Automatic Train Operation. Também mais um módulo, né? Com o ATO, já é realidade em algumas ferrovias, né? Os trens já podem ser produzidos automaticamente. Automatic Train Operation. Então, eu vou operar o trem remotamente. No Brasil, né, algumas funções de alguns sistemas metroviários, como o do Metrô Rio, já existem. E o maquinista, ele está ali dentro do trem, às vezes a gente está numa estação de metrô lá no Rio de Janeiro, e o maquinista está ali dentro, mas a função dele é basicamente abrir e fechar a porta. E ainda é um tipo de função, é mais complexo abrir e fechar a porta, do ponto de vista de um controle operacional, do que circular com o trem. Porque você tem uma interface direta com as pessoas que estão utilizando, com os usuários do transporte. O usuário, às vezes, ele ficou com a perna agarrada para fora do trem, o usuário, às vezes, ele está correndo para entrar no trem, a porta já está fechando, né? Quem já andou de metrô sabe que a porta abre e fecha muito rapidamente, e o trem ele para na estação e parte a viagem muito rapidamente, você tem algumas frações de segundo. Essa operação de abrir e fechar a porta, no sistema de passageiros, ela ainda é manual, tá? Não que não possa ser automatizado no futuro, ok? Já a operação do trem, você sabe, você tem o conhecimento da distância de via, você sabe os pontos que você tem que acelerar. Se é um sistema todo intertravado, você sabe se está vindo um trem em sentido contrário, se já tem um trem na frente, qual que é a velocidade que um trem tem do outro. Então fica mais fácil você automatizar isso. Mas toda vez que você tem uma interface direta com vários usuários, né, que são muitos por dia, aí você tem um complicador natural das coisas, tá? Lógico que para eu operar, né, usar o ATO, eu preciso de ter uma ligação conjunta com o ATC e ATP, né, que é o Automatic Train Control e o Automatic Train Protection. Preciso de ter uma interface, porque eu preciso de ter os controles desse veículo. Vamos, então, para o ATP. Bem, é um sistema embarcado, né, no trem ou na via que continuamente checa se a velocidade do veículo é compatível com a velocidade máxima admissível permitida, que a gente chama aí de VMA. O que o ATP faz? Geralmente na via eu tenho uns pontos que ficam fixos, esses que estão aqui na foto, tá? A gente fala que são algumas balizas, elas ficam na via, tá? Essas balizas, o trem passa, elas ficam fixas na via. Deixa eu ver se tem uma foto aqui mais à frente. É semelhante a isso aqui, ó, tá? Então, algumas balizas que ficam na via. E aí, o que acontece? Se eu conheço a distância entre essas balizas, por exemplo, dessa para essa, né? E eu sei quanto tempo o trem levou
dessa baliza até a próxima baliza, né? Então eu tenho que velocidade média é igual a ΔE sobre ΔT, né? Esse ΔS, essa distância, é uma variável conhecida. O tempo eu calculo, né, que é a diferença entre um trem passar em cima de uma baliza e em cima de outra baliza. Eu consigo determinar a velocidade média do trem, de forma muito simplificada. Perceba o seguinte, quanto mais barras dessa eu tenho na via, mais precisão eu tenho em segmentos, né, para conhecer a velocidade média do meu veículo. Interessante, né? Por exemplo, se essa baliza está a 1 km uma da outra, eu sei a velocidade média para 1 km. Se eu tenho isso a cada 100 metros, eu sei a velocidade média para 100 metros. Tá? Por isso que fala que você me embarcar no trem ou na via, que continuamente checa a velocidade do veículo, né, é compatível com a VMA permitida. O que acontece? Aí aqui na figura eu tenho algumas curvas, né? A curva em azul, vamos dizer assim, ó, essa aqui que está em azul, seria a velocidade máxima permitida. Então eu tenho aqui um limite de velocidade máxima permitida. Vamos supor que é 120 km por hora. Né? Aqui seria velocidade zero e aqui velocidade de 120 por hora. Vamos supor que esse trem tenha que parar, tem um sinal vermelho aqui, esse sinal está vermelho aqui nesse ponto, e esse trem tem que parar, ele está vindo no sentido da esquerda para a direita, a uma dada velocidade. Se esse sistema de baliza, né, do ATP, ele me dá a velocidade média do trem, e eu conheço a velocidade segura de frenagem desse veículo, eu consigo, então, ter um sistema embarcado onde ele vai me dar curvas de frenagem. Então, eu tenho aqui, ó, em verde, o que seria um operador conduzindo o trem manualmente, esse que está aqui em verde. Esse operador, né, por questões humanas, muito dificilmente ele conseguiria fazer uma curva de frenagem próxima da curva máxima, né, que eu conseguiria parar nesse ponto. Se eu tenho um sistema automatizado, eu tiro essa curva de frenagem manual do operador, que seria essa verde, e faço uma frenagem automatizada, que aí seria mais próxima dessas duas curvas aqui de cima. Sendo que eu tenho uma curva de atenção e uma curva de freio de emergência. Tá? Então a gente já percebe que eu vou ir para um futuro, onde eu consigo ter uma maior eficiência de frenagem. Agora, essa eficiência de frenagem, ela me dá, ela é convertida em tempo. Né? Porque se o maquinista, na sua freagem manual, uma hora ele pisa mais no freio, outra hora ele solta mais o freio, pisa mais no freio, solta o freio, o que vai acontecer? De certa maneira, ele está perdendo tempo. Somado isso ao longo do dia ou ao longo da minha ferrovia, pode ser que seja o próprio intervalo de ré para eu lançar um outro trem, se eu estiver falando de uma situação de pico. Né? Então, é a tecnologia sendo utilizada aí para eu otimizar ao máximo essas minhas viagens de trem. Tá? Então, olha que interessante. O sistema detecta o ponto de parada em função da velocidade do trem e da distância a ser percorrida até a total parada, resultando em ganho de tempo. Veja que esse gráfico, então, ó, aqui seriam as velocidades máximas de cada segmento, né, até a parada do trem, no semáforo vermelho. Essa curva aqui embaixo, que seria a curva da aplicação do freio pelo maquinista, ela pode ser transformada automaticamente numa curva de frenagem automatizada, aonde eu tenho, então, uma ganha de tempo. Né? Aqui eu vou chamar aqui de curva do ATP. Tá? Tem um ganho, outros ganhos também, ganho de performance, etc. Então aqui nessa figura você percebe, né, que eu tenho um semáforo verde, um semáforo amarelo, verde e amarelo. E a redução da velocidade ela vai acontecer a partir do amarelo. Esse seria o ideal, né? Veja que o maquinista, no ponto de vista que ele já visualiza o semáforo amarelo, ele já começa a aplicar o freio, uma coisa assim meio que humana, uma coisa manual. Ele está vindo, ele viu o sinal amarelo, olha que a curva do maquinista aqui ele já reduz. Ó.
Na curva do ATP, o ATP, como sistema informatizado, ele segue na velocidade de cruzeiro. Até dado ponto, ó, veja que ele passa do amarelo e ainda continua na curva de cruzeiro, na velocidade de cruzeiro. Na distância CV3 aqui, onde ele vê que ele precisa começar a parar, aqui o sistema automatizado começa a parar o trem. Perceberam isso? Então, é só nessa distância aqui que ele vai efetivamente efetuar a frenagem. Se deixasse na mão do maquinista, o maquinista fica um pouco inseguro, então ele vai aplicando o freio até parar. Certo? Essa é a principal diferença. Então, o ATC, né, voltando para quem está olhando. ATC, Automatic Train Control, para controlar o trem. O ATC, né? Existem diversos tipos de ATC, e aí é o conjunto de todos os sistemas, né? Que é o ATS, ATP e ATO. A gente chama isso aí, então, de ATC. E aí eu posso ligar e desligar, então aqui tem uma fotinha mostrando que o ATC está ligado. O maquinista ele pode desligar isso e tomar o controle manual do trem. Tá? E por último, aí, o sistema CBTC. Ele é muito semelhante ao sistema anterior, que eu tinha mostrado do ATP. O interessante do CBTC que ele faz, o sistema faz a comunicação bidirecional, né, entre o trem e a via, obtendo com maior exatidão sua posição. É um sistema mais adequado para eu fazer o controle de headway. Tá? E, nesse caso, a frenagem ela pode acontecer entre trens no CBTC. Mais uma vez, eu tenho que ter essas balizas na via, para me dar a posição do trem, e aí sim eu tenho que ter várias balizas para reduzir essa distância entre elas. Tá? Então eu consigo, agora, não fazer a frenagem em relação ao semáforo, por exemplo. Eu consigo fazer o cálculo computadorizado da velocidade dos dois trens, né, e fazer a frenagem do trem que está atrás em relação ao trem que está na frente, sem ter uma colisão. Né? Veja que o headway, então, que aqui em cima era grandão, ó, no sistema anterior, eu começo agora a ter um headway que é a própria distância de parada para não ter uma colisão. Lógico, nesse caso, o sistema ele tem que ser mais avançado, né? Eu não posso... Qualquer falha, eu notadamente vou ter uma colisão entre os veículos. Mas é o que a gente tem de mais moderno daí que eu consigo colocar, então, um trem efetivamente na cauda do outro e eu não ter uma colisão. Tá? Quem já andou de metrô aí, às vezes, não percebeu. Mas vocês entram no metrô, esse trem sai, né? Logo, depois de alguns minutos, vem o próximo. Mas esse tempo entre os dois trens ainda tem um headway que pode ser aproveitado. Tá? Então, no sistema ótimo é quando esse headway ele é limite, é onde um trem para na cauda do outro trem. Tá? E eu consigo isso com o CBTC. Só uma informação aqui, ó. Essas placas, aqui tem do ponto de vista tecnológico da coisa. Essas placas, não necessariamente elas são energizadas eletricamente. Sabe aquele sistema, assim, só para fazer uma analogia, aquele sistema de cartão, de bilhetagem de ônibus, onde você passa perto e ele desconta ali do seu cartão? Debaixo da locomotiva, vamos dizer assim, tem um sistema semelhante, onde ele induz, né, uma energia nessa placa, e essa placa ela tem uma numeração. O seu cartão que você leva lá na carteira, que você usa na bilhetagem, ele não tem uma energia, ele não usa bateria, é um cartão. Mas ele tem uma dada informação daquele cartão, que no caso é o crédito que você ainda tem naquele cartão. Não é assim? Nesse caso, é como se dentro dessa placa tivesse um código de barras. E dentro desse código de barras, através de um banco de dados, eu sei a quilometragem que essa placa se encontra. Então, quando o trem passa, ele tem, no seu sistema informatizado, ele faz a leitura do código de barra dessa placa, vamos dizer assim, e através dessa leitura vai ter o número de placa, ele consulta no banco de dados e verifica que essa placa ele está com dado, ela está em dado
km. Ora, se o computador de bordo do trem sabe qual km que ele está, agora é uma questão de transferência, né, de telecomunicações, de eu mandar essa informação para o servidor lá no meu CCO. Com isso, o CCO sabe onde que o trem se encontra e o próprio trem lá na via sabe onde ele está também. Se eu tiver um sistema interno, né, computadorizado, internamente ele faz esse cálculo mesmo. Esse cálculo ele pode ser feito ao mesmo tempo embarcado no trem e ele pode ser feito ao mesmo tempo lá no CCO, um servidor processando isso. De certa maneira, isso é uma redundância. Vocês concordam comigo? Se o cálculo lá do servidor dá uma diferença muito grande do cálculo embarcado no veículo, alguma coisa aconteceu. E isso acontece em frações de milissegundos, essa transferência de informação. E aí é que entra a interface, né, de telecomunicação. Porque se eu tiver um delay muito grande entre essas informações, quando o servidor lá do CCO processou isso, mandou para o trem já está em outra posição. Então eu não posso ter um ping muito alto, não posso ter um delay muito alto. Essa informação ela tem que ser rápida. Faça o cálculo no servidor, faça o cálculo no trem, bateu isso aí dentro de uma margem de segurança, ok, pode continuar naquela velocidade ou não, começa a aplicar o freio. Olha que interessante. Tudo isso, pessoal, vai ser alavancado pelo 5G. Podem escrever o que eu estou falando. O 5G ele vai vir para mudar a concepção de forma com que a gente analisa tráfego, tá? Principalmente rodoviário. Vai abrir as portas para os carros autônomos. Porque hoje no 3G, no 4G que seja, a gente ainda tem um delay. Então, um carro autônomo que esteja na rua, essa informação, por mais que ela seja bem processada, ela tem que bater no servidor e ir para o carro adjacente, para eles se conversarem. Isso no sistema rodoviário, né? Se eu tenho uma tecnologia que permite uma maior confiabilidade e velocidade no tráfego das informações, sim, eu tenho maior confiabilidade, então eu consigo aplicar de forma mais efetiva esses sistemas automatizados em transportes. É o que vai acontecer, o que eu prevejo para o futuro aí. Tá? Tanto em rodovia, ferrovia, e já estamos começando a falar de sistemas aí mais avançados, carros voando, né? Porque imagina se eu não tenho um sistema de informação preciso, tem um monte de carro voando, eles vão começar a se colidir lá no alto. Então tem que saber precisamente a posição de cada um deles. Ok? De certa maneira isso já existe na ferrovia. Eu diria que a ferrovia foi a precursora disso aí. Tá? Então aqui que eu estou falando, você tem a interface do CCO. Pode falar, Bruno. Sistemas como o ATP que o senhor mostrou agora há pouco, em que, por ser automatizado, a locomotiva só sofre a ação da frenagem no momento certo, para que dá a distância exata para a frenagem, pode gerar até economia de certos custos de manutenção, como alguns dispositivos do freio que sofrem desgaste, né? Porque se o maquinista aciona esse freio mais vezes, até pela própria insegurança, isso pode causar maior desgaste, né? Mais rápido do que talvez com aquele outro sistema, né? Perfeito, Bruno. Não só isso, como combustível também, né? Tudo. Né? Você tem uma otimização de todos os componentes, né? Tudo. Perfeito, sua colocação. Agora, não sei se vocês perceberam a grande diferença do ATP para o CBTC, né? O ATP, eu tenho as posições físicas de semáforo, né? Mas eu tenho certeza que o próximo trem está fora daquela SB. Agora, já no CBTC, os dois trens podem estar dentro de uma mesma seção de bloqueio, vamos dizer assim, maior, né? Eu tenho seções de bloqueio virtuais, que seriam essas caixinhas aqui, ó. Tá? Seção de bloqueios virtuais, e o trem, então, ele vai calcular o tanto que ele vai precisar de parar. Mas tudo isso demanda uma confiabilidade de telecomunicações. É aí que entra as tecnologias. Aqui está escrito rádio, mas o rádio tem as suas limitações, tá? Tudo isso, a interface, então, você tem uma comunicação com o veículo na via, com o ponto de acesso, com o CCO. O tempo todo eles estão trocando informações. Perfeito? Ó, então aqui tem um exemplozinho, ó. Ficou em vermelho, né? O trem sem CBTC. Aqui eu tenho um trem sem CBTC. Ó. O trem B,
mudo, a gente fala mudo porque ele não está conversando, né, com o sistema como um todo, né, não informa a sua posição, porém ocupa circuito de via. Seria uma forma de eu fazer a interface de trens antigos sem CBTC com trens novos com CBTC. Eu tenho um trem B, então, mais uma vez, que não tem CBTC, mas eu sei aonde ele está na via pelo ATP, certo? Se o ATP, então, ele conversa com o sistema como um todo, o trem A com o CBTC, ele começa, então, a ter uma certa interface com o ATP, tá? Então, tá aqui as fotos dessas balizas. A gente tem aí de mais moderno hoje, tá? Existe outro sistema, que é o sistema crocodilo, onde debaixo do trem tem uma espécie de uma escova. Essa escova, então, ela é posicionada de tal maneira que quando ela passa, ela vai passar aqui em cima, né? Dessa haste metálica, que a gente chama de crocodilo. Vai ter um contato, então, esse contato então, vai mostrar, né, através de um sistema eletromecânico, que você tem algo passando ali. Então, você sabe a posição que cada um tem. Sistemas mais arcaicos. Aqui uma foto de um MV, foi partida ao meio, só para vocês terem uma ideia internamente como que é. Tem um sistema mecânico, né, e todo um outro tipo de sistema eletromecânico para fazer o AMV, desculpa, mudar de posição. Eu vou falar de AMV na próxima aula.